paz seja convosco, amém? Deus nos incumbiu de estarmos aqui para falar com vocês sobre a decadência do homem. Quem tem a sua Bíblia aí no celular ou no papel, abra comigo em Atos, no capítulo 2, versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17. Quem achou diz amém aí. Quem não achou, fala, espera um pouco. Todos acharam, né? Olha só que interessante. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os... olhem aqui para mim, jovens, todos. Eu trabalho muito com a participação dos jovens quando eu faço alguma palestra. Então, eu gostaria muito que vocês estivessem comigo aqui na pregação, ou nesta palestra. Porque se Deus te trouxe aqui, ninguém te obrigou a estar aqui, amém? Se você veio aqui é porque você está com desejo de Deus, você quer aprender mais de Deus para a sua vida, amém? Então vamos lá, ó. De novo, ó. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão, tá aqui, ó. Jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Aqui de antemão eu estou na parte do profetizarão, eu não estou ainda na parte do sonharão, tá, gente? Eu não cheguei na parte do sonhar ainda. Eu estou na parte do profetizar, amém? Então, olha só. A Bíblia fala que você será usado por Deus para profetizar. Mas o inimigo, o ladrão da noite, aquele que vem para roubar, matar e destruir, ele não é onisciente, onipotente, muito menos onipresente. Mas, infelizmente, uma qualidade ele tem. Ele é sarcaz. Ele é trabalhador. Se no dia tem 24 horas, ele trabalha 26 horas para fazer com que eu e você, nós desistamos do projeto que Deus tem para nós. Então Deus, Ele deixou claro que você iria profetizar na presença de Deus. Que os jovens da humanidade iriam profetizar na presença de Deus. Mas por que isso então não acontece? Porque no decorrer do caminho, houve uma separação entre Deus e o homem. Eu fiquei incumbido aqui de falar sobre a decadência, ou a decadência da humanidade, ou o afastamento da humanidade para com Deus. E quando nós falamos desta parte, eu não posso deixar de falar de como foi a união ou a criação. Se você for ler em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a palavra de Deus fala que a terra ela era sem forma e vazia, o Espírito de Deus ele pairava sobre a face das águas. E Deus viu, uma coisa já gostaria de falar para vocês, que tudo que Deus não faz nada sem forma e vazio. Tudo que Deus cria é para algum objetivo. Então, se Deus te formou, se Deus te trouxe aqui para esse mundo, é para um objetivo maior na presença dEle. Se é para um objetivo maior na presença dEle, então por que o diabo fica colocando na sua mente que você não é essa pessoa valorosa que você é, jovem? E Deus fala que em determinado momento, vou fazer a separação do firmamento, eu vou fazer a separação entre terra e água, eu vou fazer a separação entre a água que fica debaixo
Da terra a água que fica no céu. Eu vou fazer sol para iluminar a terra durante o dia, estrelas e lua para iluminar a terra durante a noite. Eu vou criar plantas, frutas, e que toda árvore dê o seu fruto conforme a sua espécie. Eu vou criar animais terrestres, animais marinhos, vou criar aves, e tudo Deus foi fazendo. E cada parte que Deus criava, a Bíblia falava que tudo era bom. Aí chegou um determinado momento que Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim Deus criou o homem. Deus conversou lá com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus já fazia obra naquela época. O Espírito Santo já estava ativo naquela época. Então, em comum acordo, resolveram criar o homem. Aí Deus falou para o homem: dê nome a todos os animais, tudo que há na terra você vai dar o nome. Quando nós olhamos cachorro, o nome que nós dá? Cachorro. Quando nós olhamos o gato, que nome nós damos? Quando nós olhamos uma girafa, que nome nós damos? Um elefante. E aí por diante. Amém? A Bíblia fala que Adão, ele tinha 100% da capacidade mental dele. 100%. A ponto de ele dar nome para todas as plantas, todos os animais, tudo que havia ele deu nome. Mas não é a girafa, não é o cachorro e não é o gato que nós conhecemos. Sabe quando você vê uns cientistas, eles falando aqueles nomes difíceis? Quando você vê o nome de um determinado inseto, eles falam Aristarchus, alguma coisa nesse sentido. Foi esse o nome que Adão deu para os animais. E ele utilizava 100% da sua capacidade mental. Hoje, quantos porcentos você acha, na média geral, tá, gente? Uma média geral que o ser humano utiliza hoje da capacidade mental? Quanto? Vamos lá. Me dizem, me ajudem aí. 5, 2, 20%, 10%, chutando muito alto. Einstein, todos ouviram falar de Einstein? Talvez ele chegou nos 5%. Talvez ele deva ter chegado nos 5% da capacidade mental. Se talvez ele chegou nos 5%, eu com toda a humildade falando para vocês, eu acho que eu estou perto dos 2%. Irmãos, mas o que ocorreu para que houve essa degradação, vamos dizer assim, da humanidade? E Adão, ele tinha lá o seu 100% de capacidade mental, intelectual, a ponto de ele ser um ser perfeito, e deu o nome a todos. Aí a palavra de Deus fala que não é bom, que Deus diz que assim, não é bom que o homem fique só, e Deus foi lá e colocou Adão num profundo sono, e tirou da sua costela pedaços de carne, e formou a mulher. E Deus, a Bíblia fala que Deus preencheu aquele espaço com carne, e formou a mulher, e ambos eram seres viventes. Só que Adão era um ser tão perfeito, que a Bíblia fala que todas as tardes Deus descia para conversar com ele. Você tem noção disso? Olha o privilégio que Adão tinha para com Deus, de todos os dias chegar e conversar com Deus. Sobre Adão, como foi seu dia? Hoje, vou falar girafa aqui porque eu não vou falar o nome científico, tá, gente? Para provar os 2%.
Como foi? A girafa deu um pouquinho de trabalho, mas consegui fazer aqui com que ela fizesse. Mas o hipopótamo? O hipopótamo ele está dando uma rincha lá com o rinoceronte, mas dá certo lá, vamos conseguir resolver aquele problema. Então, todos os dias, todas as tardes, Deus descia para falar com Adão. Até que num determinado momento, a palavra de Deus fala que Eva, ela estava caminhando e ela chegou perto de uma árvore. Só que antes dela chegar nessa árvore, Deus falou para Adão assim: Adão, você está vendo tudo que tem aqui? Tudo é seu. Toda a árvore vai te servir para alimento. Tudo. Você não pode tocar em apenas 2 coisas, Adão. Eu não permito, você está proibido, é um mandamento. Tudo que é mandamento é uma ordem. Você não pode tocar na árvore. Quais eram as árvores mesmo? Me esqueci agora. Os 2%, me esqueci. Qual era o nome das árvores? Conhecimento do bem e do mal e a árvore da... Então, as 2 árvores Deus colocou no meio do jardim e falou para Adão: Adão, você não pode tocar nelas. Adão, tudo bem, não tocarei. Em determinado momento, estava Eva caminhando, e a Bíblia fala que havia lá nessa árvore, estava nessa árvore lá, não sei o que fazendo o que, mas estava lá, a serpente. A Bíblia fala que ela era a mais sagaz de todos os animais. Aí ela chegou para Eva, viu, é verdade que vocês não podem comer dessa árvore? Deus falou que nós não podemos comer, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Não, Deus está mentindo para você. O primeiro ponto que eu gostaria de falar para vocês, o que causa o afastamento do homem para com Deus, a decadência. O que causa a decadência do homem para com Deus é o afastamento. Se nós não tivermos intimidade com Deus, como eu quero permanecer? Eu li Atos capítulo 2, versículo 17, que diz que os jovens fariam o quê? Sonharão, né? A Bíblia fala que os jovens sonharão e os velhos profetizarão, correto? Não, fala o quê? Os jovens terão o quê? Visões. Mas então por que isso não está ocorrendo? Por causa do distanciamento. Existe uma coisa chamada distanciamento entre Deus e o homem. E Eva, ouvindo a serpente, a Bíblia ela não deixa claro por quanto tempo a serpente ficou lá tentando argumentar com Eva, mas ficou. Até que em um determinado momento, Eva foi e comeu do fruto. Vocês sabem qual fruto era? Alguém sabe qual fruto era? Alguém sabe me dizer? Vocês não sabem? É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não sabem qual fruto era? Então, eu também não. Quem souber me fala para eu poder falar nas próximas pregações. Então, e ela foi lá e comeu desse fruto. No momento que ela comeu o fruto, a Bíblia não fala que se abriram os olhos dela. A Bíblia só relata que ela levou para Adão. Adão, toma, come. Adão foi e comeu. A partir daquele momento que Adão comeu, o que aconteceu? Que abriram-lhes os olhos. Aí eles perceberam que eles estavam nus. A partir daquele momento que eles perceberam que eles estavam nus, eles foram e cortaram folhas de árvores e se cobriram. Até aí ok. Deus não vai descobrir o que nós fizemos. Só que toda tarde, quem ia falar com Deus, com Adão? Eu já dou a resposta, assim não dá. Quem ia toda tarde falar com Adão? Tá. Nesse momento, Deus foi lá e chamou: Adão, Adão, cadê você? Adão, ouvindo a voz de Deus, o que ele viu, o que ele fez? Foi e se escondeu.
Ô Senhor, estou aqui. Estava escondido. Adão, Senhor, eu estava nu, então tive vergonha, falando com as minhas palavras. Adão, quem falou para você que você estava nu? Deus já faz a pergunta e já dá a resposta. Porventura você comeu da árvore que eu ordenei para você não comer? Gente, era tão fácil resolver o assunto naquele momento. Era tão fácil. Se Adão tivesse falado assim: Senhor, realmente eu comi, eu peço perdão, eu falhei, não sou digno de estar na tua presença, me arrependo, tivesse chorado, vocês acham que Deus ia perdoar, sim ou não? Sim. Mas o que Adão fez? A humanidade, ela sempre tenta ir pelo caminho mais simples, mais fácil, a visão do homem. A mulher que o Senhor me deu, ela me deu a fruta e eu comi. Olha só, gente, como já começa o afastamento, a decadência nesse ponto, porque ele culpa tanto a mulher quanto a... Ele culpa tanto a mulher quanto a... Falou, é a mulher que o Senhor me deu. Então quer dizer, se o Senhor não tivesse me dado nenhuma mulher, e se eu tivesse ficado sozinho, eu teria obedecido. Aí Deus fala, Eva, porventura você comeu? Quem te mandou comer da fruta? A serpente falou para eu comer, eu fui e comi. Aí por causa dessa desobediência, Deus lança maldições, vamos falar assim. Primeiro para a terra, fala que a terra você vai nascer arbolhos, vai nascer espinhos, vai nascer isso na terra. E para Adão, fala, Adão, você o resto da sua vida você vai trabalhar e o seu sustento será do seu suor. E para Eva, multiplicarei enormemente as dores quando você for ter luz, quando você for entrar em trabalho de parto. E para a serpente, ela, tudo indica que ela tinha braço, ela tinha perna, mas Deus falou, serpente, você vai se rastejar sobre o seu próprio ventre. E aí há uma profecia, uma promessa de Deus, que entra em Jesus, mas não é esse o ponto, vamos falar da decadência. E quando Deus lança essas 4 maldições para as 4 características, homem, mulher, terra e serpente, a palavra de Deus fala que Deus tira o homem do jardim. E onde há o primeiro derramamento de sangue, Deus pega de uma pele de animal e cobre o homem com essas vestes desse animal. E tira o homem do jardim e coloca anjos com espadas desembainhadas de fogo para guardar a passagem ou o caminho que leva até as árvores. E Deus falou, é melhor tirar o homem lá do jardim, porque hoje ele conhece como nós, porém para que ele não coma também da árvore da vida e passe a viver como nós, vamos tirar ele. Aí foi o princípio da decadência do homem. E Deus, a todo tempo, a todo momento, começou a tentar a ter esse relacionamento novamente com o homem. E o homem sempre caindo na desgraça, caindo nos pecados. Como assim pecados? Fazendo aquilo que não agradava a Deus. Quais os tipos de pecado? Aí nós vamos entrar no texto áureo de hoje. Eu convido você para que abra em Romanos comigo, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Do 18 até 32, a minha parte seria Romanos 1 e 2, mas eu vou ler essa parte que é o auge dos versículos. Podem colocar Romanos capítulo 1, versículo 18.
Amém? Olha lá, gente, ó. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens. Da onde vem a ira de Deus? Dos céus. Sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. 19. Portanto, o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pode seguir. Porque suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou não sejam omissos da culpa. Porque as suas, portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Porque Deus sempre tentando fazer com que a humanidade ela se voltasse a Ele. Só que a Bíblia fala que o pecado ele se generalizou no mundo de tal forma que Deus tentou resgatar novamente a humanidade. Olhou para a humanidade e viu, não há um justo sequer, porém Deus viu uma pessoa. Quem já ouviu falar aqui da Arca de Moisés? Uma chegou até a levantar a mão. Deus olhou para a terra e viu que não havia um justo sequer. Um justo. E quando Moisés tinha lá seus 500 anos, Deus falou: Moisés, quem construiu a arca, gente? Aí sim. E quando Noé tinha lá seus 500 anos, Deus falou: Noé, eu vou matar todo mundo. É assim, eu vou matar todo mundo, ninguém serve para mim. Ninguém serve, porque o povo está distante, o povo comete imoralidade sexual, o povo comete imoralidade espiritual, o povo se prostitui, não vai salvar um. Constrói uma arca. Deus, quando Ele gera uma promessa para nós, no tempo, nesse plano que nós vivemos, porque Deus Ele está fora desse plano que nós vivemos. Ele é o dono do tempo. A Bíblia fala que 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Então, Deus Ele define o tempo em tudo. Aí Ele fala: Moisés, Noé, olha eu de novo, Moisés, fui fazer brincadeira com vocês, agora fiquei na mente com o negócio. Noé, constrói. Noé demorou 100 anos para construir a arca. 100 anos, que Deus queria resgatar a humanidade. Coloca a sua família lá dentro. E veio o dilúvio. Agora eu vou começar a humanidade posto. Eu vou começar com pessoas escolhidas a dedos. Estava lá Noé, estava quem mais? Aquelas musiquinhas que nós aprendemos lá quando éramos juniores. Não vem você falar que faz tempo, que eu lembro sim. Sem, Cã e Jafé. Não, agora, e as esposas, eu vou usar eles. Com eles eu tenho certeza que vai dar certo a humanidade. O que você acha que aconteceu tempos depois? A humanidade caiu novamente. E Deus, Ele nunca desistiu de tentar trazer, mas a humanidade ela estava tão obstinada a pecar. A pastora Lisa, ela pregou no culto de ceia e foi muito feliz nessa passagem. Quando o homem ele estava na presença de Deus, todo o seu corpo era perfeito na presença de Deus. Desde o cromossomos até o DNA, tudo era perfeito na presença de Deus.
Só que quando ele pecou, houve uma pequena modificação no DNA do homem. Por isso que a Bíblia fala que quando uma criança nasce, ela já nasce em pecado. Por causa do DNA do pecado está impregnado. E qual a única forma de se livrar desse DNA? Por mais que eu e você, nós aceitamos a Jesus, o DNA está aí. Não vou entrar na forma de como tirar, tá? Só vou mostrando os pontos. Por mais que eu e você, nós estamos na presença de Deus, a nossa índole é má. Quem já fez esse teste? Deixa uma criança perto do cachorro, coloca uma câmera escondida. O que você acha que a criança vai fazer? Tem um vídeo que nós vimos ontem, o meu netinho, gente, tá lindo. Nossa, igual avô, meu Deus do céu. Igualzinho. Ele tá do lado do cachorro. Ninguém fala nada para ele. Tem 1 ano e 5, 6 meses, amor? 1 ano e 5 meses. Quando vê, ele tá pegando, puxando o rabinho do cachorro e dando risada. Tá. Por que isso? A índole, não porque quer fazer, está no DNA do ser humano, agora está, vamos falar assim, contaminado com o pecado. Então nós tendemos, vou repetir, nós tendemos a querer fazer as coisas erradas, a não querer fazer aquilo que é certo. Pastor, por que então os jovens, a Bíblia fala que os jovens, voltando em Atos, tá? Os jovens sonharão porque não estão sonhando, porque não está havendo mais profecias, porque não está mais tendo visões, por causa esse DNA chamado pecado, ele está impregnado. Só tem uma forma de tirar ele. Só que enquanto nós estamos aqui vivendo com isso conosco, impregnado em nós, nós temos que matar esse velho jovem que aí está, matar o velho homem, velho Vinícius, velho pastor Rubens, o velho irmão. Temos que matar todos os dias. Quando você vai na escola, te oferecem coisas que não é lícito fazer. Quando você está numa bifurcação, você sabe o que é bifurcação? Quando você está num caminho e nesse caminho se divide em dois. Aquele ponto se chama bifurcação. Quando você está de frente a uma bifurcação, está prestes a tomar uma decisão, o Espírito Santo que está em você, ele está de um lado, eu sempre faço essa alusão, ele está de um lado falando, vai por esse caminho, esse é o correto, esse é aquele que dá certo. Não vou mentir para você que esse é aquele que vai ser um pouco doloroso, vai ser um pouco espinhoso, porque o caminho é estreito, mas é esse que dá certo. Esse caminho é aquele chamado agulha, sabe? Aí tem o outro lado que fala, o DNA, sabe aquele DNA que eu falei agora? Ele fala, ó, esse caminho vai te dar mais trabalho, é um esforço grande. Esse daqui, ó, você vê que ele é um pouquinho mais largo, ele tem atalhos. É um risco, mas pode até dar certo. E nós, porque nós, mesmo sabendo que o caminho correto é o correto, por que nós escolhemos o errado? Porque nós decidimos escolher aquele que não é, que deve ser. Esse DNA que está em nós, ele foi incutido lá em Gênesis. E Deus, ele tentando salvar, não esqueci de ser em Cães de Jafé não, tá? Só que existia esse DNA. Agora eu vou construir uma civilização. Deus falou para Noé, e eu vou fazer uma aliança, nunca mais a terra vai
vou exterminar, acabar com a humanidade com um dilúvio. Como sinal tem a minha aliança em forma de arco-íris. Não passado muito tempo, o que aconteceu com a humanidade? Relaxou de novo. Continuando o versículo 21, Atos no capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como? Não o glorificaram como? Nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se, que? Sábios. Eu sou eu. Se eu sou bom na matemática é porque sou eu. Se eu consigo resolver os problemas é porque sou eu. Tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Fica aí, deixa esse versículo aí. Foi passado o tempo, a humanidade de novo saiu da presença de Deus. Aí Deus vai, sempre escolhe pessoas designadas por Ele, ou juízes, se você vê, profetas ou reis. Só que a humanidade sempre chega um momento que de Moisés, agora é Moisés mesmo, tá, gente? Conhece Moisés, a história de Moisés? O povo estava tão distante que Deus falou assim: vamos ficar então aí 400 anos como escravos no Egito. 400 anos como escravo no Egito. Aí o povo se lembrou de quem? A tal forma que eles começaram a clamar. Aí a Bíblia fala que Deus se lembrou do povo. Deus nunca se esquece, tá, gente? Mas foi uma forma uma forma poética, porque quem se esquece de Deus somos nós. Mesmo que quando você ouvia Deus se lembrou do povo, Deus se arrependeu disso, Deus se arrependeu de ter criado o homem, Deus não se arrepende de nada. Deus, Ele não se esquece de nada. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. A Bíblia fala que Deus se lembrou do povo. Porque o homem, em geral, homem e mulher, quando ele encontra uma situação difícil, ou quando ele está no fundo do poço, lembra de Deus. Por que só quando aperta? Quando aperta, você vê um monte de crente orando, você vê um monte de crente jejuando, lendo a palavra. Por que não tornar isso nosso cotidiano? E o povo se lembrou de Deus. Deus foi lá, resumidamente aqui falando para vocês, que o tempo vai indo, livrou o povo do Egito. Livrou o povo do Egito, amém, gente? Deu as 10 maravilhas para o povo, praga para o Egito, tá? Não estão na presença de Deus, porém para o povo é maravilha. O povo acabou de receber uma bênção, não devia estar feliz? O povo tirou, primeira oportunidade, olha o mar na frente. O que o povo fez? Murmurou. Deus foi lá, livrou o povo, fez o mar se abrir. Não vou ficar entrando em detalhe não, fez o mar se abrir. Saiu do outro lado, o povo devia estar feliz, não devia? Tá? Passado 15 dias, a fome. O que o povo fez? Murmurou de novo. Deus deu comida. O povo ficou feliz. Tem a presença de Deus, tal. Passado mais 2 semanas, o que aconteceu? Sede. O que aconteceu com o povo? Murmurou de novo. Deus foi lá e deu água para o povo. Deus, ele orientava o povo com uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Você tem noção disso?
Imagina você ver uma coluna, gente, de fogo. O que vai acontecer? Você não vai ficar espantado? Sim ou não? Vai? Por um período de tempo só. No primeiro dia, talvez eu e você vai falar assim: ó, coluna, uau! No segundo dia, coluna, uau! Terceiro dia, coluna, meh. Chega uma hora que, lembra o DNA? O DNA vai tomando força. A gente começa a naturalizar o espiritual. Ó, como assim? Mudaram a glória de Deus do incorruptível em semelhança à imagem do homem corruptível. Naturalizar a glória de Deus. A que ponto? Ao ponto de a humanidade, ou o povo de Israel, estava lá, e eles... Moisés faz tempo que ele está lá em cima falando com Deus, vamos fazer então umas imagens aqui para nós, e adorar. Fizeram imagem lá, o famoso bezerro de ouro, e adoraram. E a Bíblia fala que eles ficaram em suas paixões lá, adorando esse bezerro. A ira de Deus se acendeu de novo. Mas se você vê quando o povo chega na terra prometida, na terra de Canaã, eu já preguei sobre isso, toda aquela descendência que saiu do Egito não entrou na terra prometida. Por causa do pecado, por causa do DNA do pecado. Aí eu abro um parênteses aqui com vocês, eu ouvi uma frase que a princípio eu discordei dela. Mas quando eu ouvi eu falei, é verdade. O que leva a pessoa para o inferno? Oi? O que leva a pessoa para o inferno? Pecado. Pecado. Então tá, todos juntos, tá? Na hora que eu comentar de novo, fazer a pergunta. O que leva a pessoa para o inferno? Não. Pecado não leva para o inferno. Nossa, linda. Leva. Falta de perdão. A falta de aceitar o perdão que Jesus ofereceu para ela. Eu, a princípio, quando eu vi, eu falei, meu Deus. E não é que é verdade? Porque se o que leva para o inferno, o que levasse para o inferno fosse o pecado, eu e você nós estamos fazendo aqui então. Vamos para casa? Vamos continuar, porque já está no pecado, então. A Bíblia fala que se eu me levantar os 10 primeiros segundos, já estou pecando? Mas eu recebo o perdão do Senhor Jesus, eu aceito o perdão do Senhor Jesus. Mas, olha só, jovem, não é porque aceitou uma vez, vai lá e faz de novo não, tá? Tá? Então, o povo tentou deixar um Deus que ele é incorruptível e trazer ele à forma do corruptível, humanizar a Deus. Como assim humanizar a Deus? Deus entende. Deus aceita. Aquela famosa frase que fala, Deus é amor. Deus é amor. Entendeu? Aí chegaram até a imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Vocês sabem o que é concupiscências do coração? Concupiscências? Desejos carnais do coração. A imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Como assim desonrar o corpo? Estamos tudo falando, gente, lá do Antigo Testamento, tá? Não é nada que está acontecendo no dia de hoje não, viu gente? É tudo no Antigo Testamento, só de lá, tá? Então, o corpo entre si. Vamos lá para o 25, para ver se tem mais alguma coisinha. Pois, mudaram a verdade de Deus em
Mudaram a verdade de Deus e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Pelo que Deus abandonou as paixões infames. Deus os abandonou. Já que vocês querem, vamos lá para a forma poética também, tá? Deus, ele vira a costa para nós. Só que depende do ponto de vista. O homem, ele tenta sempre argumentar ou humanizar ou fazer com que ele seja a pessoa correta na discussão. Vem cá, querido. Isso. Ei, tudo bem? Fica de frente para mim. Qual é o seu nome? Eu não quero saber de você, não. Quem deu a costa? Quem deu a costa para você, Nicole? Na minha visão, não. Eu estou na direção certa. Quem deu a costa para mim? Quem deu a costa para mim? Na minha visão, ela. Ela que está atrás de mim, eu que estou certo. Eu que estou seguindo um caminho. Eu escolhi o caminho... Obrigado, tá? Eu escolhi o caminho largo. Eu escolhi o caminho que tem mais espaço. Eu escolhi o caminho que até certo ponto me dá um prazer. Prazer de que forma, pastor? Vamos lá. Abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Continua. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Aqui ele está falando realmente do homossexualismo. Aqui ele está falando realmente do lesbianismo. Não, irmãos, ou queridos, vocês estudam, amém? Quem conhece, ou na sua escola, ou no seu ambiente, um homossexual ou uma lésbica? Levanta sua mão. Você fala com essa pessoa? Você dá risada com essa pessoa? Sim, porque você tem que ser luz nas trevas. Você tem que ir lá e fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você deve amar essa pessoa. Você não deve aceitar o pecado dela. Você não deve falar assim, concordo com você. Porque aí já está entrando, você tem um caráter. Nós temos o caráter de Cristo em nossas vidas. Aí esse mundo, estou falando, gente, agora coisa só lá do passado, não é de hoje não, tá? Aquele mundo fala que o homem com homem, homossexualismo ou lesbianismo, é normal. Pode. O que importa é uma palavra começa com A, termina com mor. O que importa é Nossa, como vocês são inteligentes. O que importa é o amor que um sente para com o outro. Tem até chamada igreja inclusiva. Igreja onde aceitam esses tipos de pessoa e falam, o inimigo, o diabo mesmo, o ladrão da noite, aquele que vem para roubar, matar e destruir, ele tenta deturpar de tal forma que é o que nós estamos lendo aqui, fazendo com que o homem ele caia na decadência. Só que o homem, quando ele está na decadência, ele não percebe. Ele não percebe que ele está lá no fundo do poço. Ele acha normal, o mundo acha normal. Na hora que você vai... Acho que todos têm aqui streaming na casa, amém? Por que você acha que agora todos os nova série que tem, ou vai ter um beijinho de homem com homem, mulher com mulher, ou vai ter algo dando essa conotação? Até desenhos. Você assiste desenho hoje, porque a gente em casa gosta muito de assistir desenho. Assiste desenho, você tem que ficar pulando partes, porque entra nesses assuntos. Por quê? O inimigo está tentando normalizar aquilo que não é normal.
normalizar aquilo que te distancia de Deus. Lembra que nós começamos a nossa conversa? Até claro que eu tenho. É 4. Lembra que nós. É as 4? Lembra que nós começamos a nossa conversa falando sobre a decadência. Então, começou lá no Antigo, e cada um, e Deus tentando, só que o homem não aceitando, tentando normalizar, até encontrar agora uma justificativa para ser permitido na Bíblia o casamento ou a união estável entre pessoas do mesmo sexo. A igreja, inclusive, encontrou uma forma eu sempre chamo isso de marabalismo mental, para tentar justificar, dizendo que os povos lá no Antigo Testamento, eles usavam isso, e foi o que nós lemos aqui, Sodoma e Gomorra, quando nós lemos aí algumas partes que fala que homens estavam querendo ter relações sexuais com outros homens, eles até justificam dizendo que aquilo era porque Deus abominava aquilo sendo feito para um culto pagão. A relação para um culto pagão era abominação para Deus, mesmo com homem, com mulher, com mulher. Porém, todavia, no entanto, contudo, se fosse onde houvesse a palavra amor, Deus abençoava. Nós temos que vigiar muito a luta que eu e você nós temos na presença de Deus, de estar na presença de Deus, de continuar na presença de Deus, de não deixar essa decadência tomar conta de nossa vida, é árdua. Por quê? Esse mundo que nós estamos não é nosso. Nós estamos só de passagem, amém? Porque Jesus vai vir aqui, ele vai nos buscar, ou Jesus vem para nós, ou ele vem para uma pessoa específica. Então, você tem que entender, e eu tenho que entender, que isso que nós estamos passando aqui é passageiro. Só que, lembra que eu disse que o inimigo, a gente sabe quando a coisa é errada, a gente quer fazer? Falei esse ponto, amém? O inimigo é a mesma coisa. Ele sabe o fim dele. Não sabe, gente? Qual que é o fim dele? Lago de fogo e enxofre. Já era. Toda criança sabe. Qual o fim do inimigo? E por que ele tenta? Se ele sabe que o final dele é esse, por que ele tenta? Para levar os filhos de Deus. Por que ele tenta? E por que eu caio? DNA, decadência, normalizando imoralidade, normalizando tudo. Aí vem, nós estamos falando, quando entra nessa parte, volta no 26. Pelo que Deus abandonou as paixões e fome, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. Beleza? Segue. Semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Estamos falando assim, homem com homem, mulher com mulher, não casados, também. Está claro? Gente, não podemos normalizar aquilo que é errado. Não podemos aceitar. Se você namora, tem um namoro santo. Não deixe que o inimigo entre na sua mente dizendo, não tem nada. Sabe? É só um beijinho, não tem nada a ver. É só uma passadinha de mão, não tem nada a ver. Não vou passar disso, eu prometo. Mas é só uma roçadinha, não tem nada a ver. Não prometo que não vou passar disso.
Aí depois passa, fala, prometo que não vou passar disso, passa 9 meses, o que acontece? Jovem, Paulo já fala assim de cara, aos solteiros, eu aconselho que fique. Se Paulo falou isso é porque ele tem experiência no assunto, gente. Só que não fique somente sozinho, você se dedique às coisas. Acabou. Só que, porém, se você não consegue se dedicar às coisas do Senhor, porque você tem uma pessoa do seu lado, aí, eu sempre digo, graças a Deus, os hormônios, eles não são convertidos, mas eles têm que ser controlados. Só que Paulo também nos alerta, melhor casar do que fornicar. Melhor casar do que se abraçar. O abraçar é ter relações. Melhor casar do que fazer coisas que tenham consequências na sua vida. Ei, tio, olha aqui. Deus perdoa, não perdoa? Amém ou não? Amém, Deus perdoa. Deus, ele é um Deus perdoador. Só que existe uma coisinha chamada consequência. Existe. A consequência nós não fugimos dela. Ela vem anyway. Ah, pastor, mas não existe pecadão ou pecadinho para Deus, né? Não. Pecado é pecado, eu concordo. Mas a consequência de cada um há a sua medida, sim. Então, a decadência do homem começando lá, querendo normalizar, não saímos do assunto não, viu, gente? Querendo normalizar tudo, vai no 28, por favor. Quer cantar. E como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus. Passo. A vida é? Ninguém tem nada a ver com isso. Eu pago minhas... Nossa, são frases conhecidas, não? E Deus sabe. Estou nem aí. E esse negócio, fala a verdade, esse negócio de Deus... Será que é verdade mesmo? Sabe? Será que... Sabe aquela pergunta que todo adolescente faz? Gente, eu estou com um filho de 20... Vai fazer 25. Ele já teve essas dúvidas. Será que o que a Bíblia fala é verdade mesmo? Será que Jesus vai voltar? Estou para falar para você. Chegou em mim um dia e falou, pai, estou para falar para o Senhor que eu vou estar com 80 anos de idade e Jesus não vai ter voltado. Eu não quero pagar para ver. Você quer? Eu vou esperar. Olha só. Tudo isso já vem na mente, viu, gente? Já fui adolescente também, e não faz muito tempo não, tá? Tudo isso vem na mente de você falar assim, eu vou deixar para fazer as coisas certas, mais ou menos quando eu tiver, eu acredito que eu vá morrer com uns 80. Eu vou deixar na hora que faltar uns 2 anos, aí eu vou me dedicar. Olha o inimigo querendo normalizar as coisas. Se Deus te trouxe aqui é porque Deus tem algo especial, diferente para você sair dessa decadência da humanidade. E eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus. Assim, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Segue. Estando cheios de toda iniquidade. Quase terminando. Vocês sabem o que é iniquidade? Sabe? Iniquidade não, é diferente de pecado. Sabe aquele negócio que você sabe que é errado, o Espírito Santo fala para você não faz, e você vai e faz? Aí você pede perdão, ou eu peço perdão, e no outro dia, está lá de novo, aquilo lá e você vai e faz de novo, e você pede perdão, e lá no outro dia vai lá e faz de novo e você pede perdão, acaba se tornando aquele bichinho de estimação, que todo dia a gente precisa ir lá e passar a mãozinha nele. Eu tenho 2 cachorrinhas em casa, a Emily tem, e toda vez na hora que eu vou abrir a porta, elas vêm em cima,
E você tem que passar a mão nelas. Enquanto não passa a mão nelas, elas ficam com o rabinho balançando, fica em cima, tal. Então, se você não passa a mão naquele pecadinho, todo dia, ele vai ficar te atormentando. Só que todo dia, quando vira todo dia, já não é mais pecado. O nome disso é Tá claro? Então, ó, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio. Eu estou falando isso só daquela época, tá, gente? Hoje não tem essas coisas. Avareza. Sabe o que é avareza? Tá claro? Tá? Avareza é isso, ó. O que é meu é meu. O que é seu é meu. Tá? Se você tem um carro, não, eu quero ter o melhor que você. E desejo para que o seu quebre. Tá bom? Tá claro? Então, ó, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda é brigas, tá? Engano, malignidade, coração cheio de malícias. Pensa, tudo que fala assim, vê sempre para o lado errado, o lado ruim das coisas. O 30. Sendo murmuradores. Vamos que vai dar certo? Vai, já fiz isso tantas vezes, não vou nem tentar. Já falaram para mim que não vai dar certo? Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, fala mentiras, desobediente. Desobediente a quem? Estamos falando isso lá daquela época, não tem nada disso aqui hoje, amém? É só de lá, do Antigo Testamento. Aqui nós temos, a humanidade hoje tem filhos obedientes, filhos que não matam pais, que não se levantam contra os pais, filhos que se o pai fala, ainda mais quando chega na idade da adolescência, ô Jesus Santo, paciência, porque se der força a gente mata. Mas não tem nada dessas coisas, amém, gente? Continua, 31. Nécios, infiéis nos contratos. Na minha, 4 minutos? 4 horas, tá? Já passei. Infiéis nos contratos, sem amor, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32 para encerrar. Aos quais conhecendo, sabendo que Deus é Deus, sabendo que Ele é Senhor, sabendo que Deus é poderoso, que Ele é Pai, ninguém estava fazendo nada sem conhecer. A pessoa ela não fuma porque ela falaram para mim que o negócio é saudável. A pessoa ela não usa droga porque falaram para ela que aquilo lá é bom. Não, bom é, o pecado é gostoso, tá? Bom é, mas não devemos, não é porque é bom, vamos dar bom por gostoso. Não é porque é gostoso que é correto. Tá? A pessoa ela não vai beber porque ela acha que é o certo, porque ninguém falou que era o errado. Tudo que nós fazemos, nós sabemos o que é o certo, o que é o errado. Porque nós fazemos. Então, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Amiga, fica assim mesmo. Eu te entendo, continua nessa vida. Até se você concorda, se eu concordo com alguém pratique tal coisa, quer dizer que eu sou semelhante a essa pessoa. Mas tudo isso começou onde? DNA. E como fazer para tirar? Aí já é outra história. Amém? Fico até aqui com vocês. Então que Deus abençoe ricamente. Aplauda ao Senhor com uma linda e forte salva de palmas.